Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar que vai trazer para você muita informação e novidades sobre a agricultura e a pecuária brasileira. Veja os destaques de hoje. Centro de Excelência em Fruticultura do Senar prepara os futuros profissionais do agro. Os novos técnicos vão ajudar na produção, comercialização e até na exportação de frutas. A gente não tem só aulas teóricas, mas também aulas práticas em campo, tanto aqui na instituição, quanto visitas em outras empresas. Em Minas Gerais, produtores de cafés especiais melhoram a gestão da propriedade e mudam a forma de cuidar da lavoura. Tudo com o apoio da assistência técnica e gerencial do Senar. Depois da ATEG, a adubação passou a ser feita com base na análise do solo, ou seja, a terra recebeu apenas os nutrientes que precisava. Tem estreia no Nosso Agro. O quadro Chefes no Campo vai mostrar a paixão de um casal de apicultores e os sabores da gastronomia feitos com mel. Por incrível que pareça, o mel que a gente consome, que está em todos os supermercados, é de uma abelha exótica que não tinha no Brasil. E mais uma novidade para você, confere aí. Você sabia que existe um convênio entre os estados que reduz o imposto do ICMS cobrado sobre os insumos agropecuários, que são as sementes, as rações para os animais e os fertilizantes, por exemplo? Este é o quadro Você Sabia, que vai trazer temas importantes para o desenvolvimento do país. Gostou? Isso e muito mais agora no Nosso Agro. O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do planeta. São milhões de empregos gerados de norte a sul do país. Com o crescimento do setor, a busca por mão de obra qualificada tem aumentado. E para atender essa demanda, o Senar tem o Centro de Excelência em Fruticultura, que fica em Juazeiro, na Bahia. O Vale do São Francisco se transformou em um dos principais polos de produção de frutas do Brasil. A região já é destaque na exportação de manga e uva, local ideal para a construção de um centro de excelência. O técnico em fruticultura formado pelo Senar será capaz de planejar e executar todas as etapas dessa atividade agrícola. Os futuros profissionais vão aplicar no campo as boas práticas de gestão, sempre com foco nas inovações tecnológicas. Os estudantes estarão prontos para atuar no mercado regional, nacional e internacional e poderão trabalhar em propriedades rurais, agroindústrias, cooperativas, assistência técnica e empresas de consultoria e pesquisa. Isso traz um diferencial porque você tem empresas no setor que demandam uma mão de obra mais qualificada. Cerca de 400 alunos aprendem aqui a como desenvolver nas propriedades rurais tanto a parte de gestão, como, por exemplo, certificações e planejamento da produção, quanto a parte prática, como desenvolver o plantio e controlar pragas e doenças. Na parte teórica, os estudantes se preparam para realizar a gestão das propriedades e resolver questões burocráticas. Pelo fato da região de Petrolina e Juazeiro ser um polo exportador, um dos principais assuntos abordados é a certificação. As certificações, elas são uma exigência com que a gente convive diariamente. Então, a ideia é que nossos alunos possam compreender a importância de registros, né, de se registrar todo o processo produtivo, né, por conta de dois fatores. Um, cumprir as exigências das certificações, mas também isso acaba ocasionando uma melhoria do processo produtivo em si, porque você acaba fazendo o controle desse processo. Diego é produtor rural e está na metade do curso técnico em fruticultura. Ele já conseguiu colocar em prática o conhecimento adquirido e, com isso, aumentou a rentabilidade, reduzindo as despesas na propriedade. Comecei a colocar em prática nas minhas plantações e hoje eu vejo o resultado. Hoje eu consigo economizar custos, hoje eu consigo ter uma produção melhor, maior, com qualidade. Além das salas de aula, a infraestrutura do Centro de Excelência tem 2.500 metros quadrados e conta com estufa, área de plantio e laboratórios.
Nesses espaços, os alunos colocam a mão na massa e realizam o cultivo e o manejo das frutas. Aqui também, eles identificam as pragas e doenças que estudaram nas aulas teóricas. Eles estão fazendo agora a prática de monitoramento de pragas e doenças, contabilizando a presença de pragas e doenças nas plantas, em pranchetas. Posteriormente, nós vamos para o laboratório identificar essas pragas e doenças e depois decidir se fazemos ou não o controle e qual a melhor forma de controle mediante o que foi visto no campo. Este treinamento prático não é feito apenas dentro do Centro de Excelência. Para passar uma noção maior da realidade das propriedades rurais, o Senar mantém convênios com empresas da região, que abrem as portas para os estudantes conhecerem todas as etapas da produção. A gente não tem só aulas teóricas, mas também aulas práticas em campo, tanto aqui na instituição, quanto visitas em outras empresas. A gente leva para a área de implantação de produção, a área que está com a planta mais desenvolvida até o ponto de colheita e pós-colheita do fruto. Aí a gente vai também visitar a visitação em packing houses. O trabalho de qualidade desenvolvido no Centro de Excelência tem atraído visitantes do Brasil e do exterior, como este grupo do Serviço Nacional de Aprendizagem da Colômbia. Eles conversaram com os alunos e viram de perto a metodologia de ensino utilizada pelo Senar. Este centro de excelencia puede ser garante para nuestros procesos de formación y esa transferencia de conocimiento. Estamos tomando todos aquellos temas importantes que se hacen aquí en Bahía, específicamente para nosotros poderlas replicar y potencializarnos en nuestro proceso de formación en Colombia. E quem trabalha na fruticultura reconhece a importância do Centro de Excelência. Com a expectativa de abertura de novos mercados, os produtores contam com o Senar para capacitar os futuros técnicos. O Senar ele vem fazer um papel importantíssimo, que é preparar os jovens que aqui estão para o futuro, porque hoje nós temos um tamanho, mas o futuro ele é muito promissor. Então, se a gente não tiver jovens preparados tecnicamente para poder assumir os postos que vão se criar daqui para lá, então assim, eu vejo que o trabalho do Senar ele é imprescindível para o desenvolvimento dessa região. Pagar menos impostos e ter alimentos mais baratos, isso todos nós queremos. Este é o assunto de estreia do quadro Você Sabia? Preste atenção, que essa informação mexe com o seu bolso. Você sabia que existe um convênio entre os estados que reduz o imposto do ICMS cobrado sobre os insumos agropecuários, que são as sementes, as rações para os animais e os fertilizantes, por exemplo? Esse desconto garante alimentos mais baratos para você e sua família e mais competitividade da nossa agropecuária no comércio internacional. O convênio ICMS número 100 foi prorrogado até abril deste ano, graças à atuação da CNA e das federações estaduais, uma conquista para o país. Agora, a CNA participa do grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária para debater uma solução definitiva que mantenha os alimentos baratos para a população e traga segurança jurídica para os produtores rurais. Fique ligado! Para saber mais, acesse cnabrasil.org.br. Está gostando do programa? Veja o que ainda temos de novidade para você. Em Minas Gerais, produtores investem em cafés especiais com a orientação da assistência técnica e gerencial do Senar. Já em São Paulo, a União de Produtores Rurais e Chefes de Cozinha na busca por pratos de dar água na boca. Essas duas reportagens você confere daqui a pouco. Agora é Agro Desafio. Preste atenção na pergunta. Qual foi a fruta mais exportada pelo Brasil em 2019? Laranja, melão, manga ou banana? Pense bem, a resposta logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos direto para a resposta do Agro Desafio. Você lembra da pergunta?
Qual foi a fruta mais exportada pelo Brasil em 2019? Laranja, melão, manga ou banana? Quem respondeu melão, acertou. De acordo com a Abra Frutas, mais de 250 mil toneladas de melão foram exportados no ano passado. O principal comprador foi a União Europeia, que também é responsável por 60% da importação de todas as nossas frutas. Em 2019, o Brasil exportou 980 mil toneladas, o que gerou 858 milhões de dólares para o nosso país. Na semana passada, mostramos um dos vencedores do terceiro concurso de degustação e classificação de cafés especiais, promovido pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Hoje, o nosso destino é o sul de Minas Gerais, para conhecer mais um produtor campeão na gestão da propriedade e na qualidade do café. O valor agregado do café especial inclui a história de cada fazenda. Em Conceição das Pedras, Minas Gerais, Isaías e Tarcísio se empenharam na produção, colocaram as orientações do Senar em prática e conquistaram o primeiro lugar no Cupping de cafés especiais na categoria natural para os produtores atendidos pelo Senar no sul de Minas. Os grãos do Sítio da Herança atingiram a nota 89,5. Para ser considerado especial, o café precisa ter no mínimo 80 pontos. O troféu, que agora enfeita a casa, vai dar mais ânimo à rotina puxada de pai e filho, que trabalham sozinhos a 1.300 metros de altitude nos 2.000 pés plantados. A gente vem lutando, trabalhando na roça, ralando debaixo de sol, debaixo de chuva. E agora, no caso, vem um prêmio desse, vem para deixar a gente mais contente, mais feliz, né? Para mim é muito gratificante. Depois de 20 anos mexendo com café comum e há mais de 4 trabalhando com a categoria especial, Tarcísio precisou estudar as diferenças na produção. Agora, ele já é expert e dá dicas. O grão especial não pode ficar muito tempo na lavoura depois de colhido. E no próximo passo, a secagem, cuidado para não fermentar demais. O jeito de secar, de manejo, é fazer a rodagem do café, colocar no terreiro suspenso, sempre mexer o café, né, para que o café não fermente ali. Que o café precisa, às vezes, precisa de uma fermentação, mas não uma fermentação, às vezes, passada, né? Então tem que ter as medidas. Então por isso que tem que ter o cuidado, observar o jeito da seca, conforme está o tempo, vai se mexendo com o café. Hoje eles dão dicas, mas no passado não era bem assim. Pai e filho perderam dinheiro com técnicas ineficazes e não tinham uma boa gestão da propriedade. Situação que mudou com a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar. Em 4 anos, o manejo da plantação foi corrigido. As receitas e despesas também passaram a ser controladas de perto. Os produtores conseguem vender por ano cerca de 70 sacas de 60 quilos, ao preço que varia de R$ 470 a R$ 700 reais. Nós não fazíamos, o Isaías começou a fazer agora, né? Já de uns 3 anos para cá que está fazendo cálculo, né? E tem tudo anotado, então isso tudo é anotado num caderno. Para que chegue um final bem, um resultado bom, né? Para que fique mais esclarecido as despesas e o lucro. O que mais consumia as finanças do sítio era a compra de insumos, escolhidos por indicações de amigos e comerciantes. No final, as contas ficavam bem apertadas e o café ainda saía com qualidade inferior. Antes, os produtores utilizavam a mesma fórmula de adubação para todos os talhões, sem observar as quantidades necessárias, o que gerou excesso de nutrientes no solo, como o potássio, além de doenças e queda na produção. Depois da ATEG, a adubação passou a ser feita com base na análise do solo, ou seja, a terra recebeu apenas os nutrientes que precisava. Um desses transtornos principal é a cercosporiose. O produtor conhece ela no campo como mancha de olho-pomba. Então, a cercóspora, com potássio alto, ataca os cafeeiros, causando queda de folha. Essa queda de folha diminui a taxa fotossintética da planta. Com menos área foliar, a gente produz menos café, né? A gente mantém menos café no pé. E esses cafés que ficam remanescentes na planta, a tendência dele é cair. E caindo no solo, a gente tem outros tipos de pragas e doenças.
Depois de resolver o excesso de potássio no solo, outras mudanças foram implementadas, como fazer a poda o mais cedo possível para que a lavoura consiga ter o máximo de produção. Antigamente o pessoal tinha o costume de fazer, a primeira poda que ia fazer num talhão de café era a recepa, que é cortar o pé de café embaixo. E isso a gente sabe que já perde muita produtividade no primeiro ano. Então, se o café tem porte e suporte, a gente sabe que ele vai dar uma carga boa, a gente indica outros tipos de poda. Quais? Então, esqueletamento, né? Que é cortar um pouquinho só os ramos laterais, né? Esqueletamento, desponte, aí a gente já corta um pouco mais longe, mais afastado, só dá uma cortadinha. E o decote, que é cortar o topo da planta. E quando se fala no café especial, não é só o manejo que tem que ser cuidadoso. O sabor depende muito da pós-colheita. O café saiu da roça, secou e já ia beneficiar esse café, que é fazer a limpeza desse café. E não dava tempo do café, como na roça a gente fala, ficar descansado. Descansar é o quê? É que todos os grãos têm uma seca uniforme, né? Que sai a água desse grão e eles consigam ficar ali de 11,5% a 12% de umidade. E aí os produtores, antigamente, eles faziam a limpeza já e não esperavam uniformizar. Então todos os lotes aí que são considerados especiais, eles passaram por uniformização de secagem no armazenamento. Mudanças feitas, café premiado e agora é só comemorar. Mais um incentivo ao trabalho de quem torna o café especial. E você de todo o Brasil quer fazer parte da Casa do Agro Brasileiro? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil tem vagas para assessores técnicos nas áreas de bovinocultura de leite, cereais, fibras e oleaginosas e frutas, hortaliças e flores. Os candidatos vão passar por 4 etapas de avaliação: preenchimento dos formulários, entrega do currículo via internet, prova teórica e entrevista por teleconferência. Os candidatos precisam ter ensino superior completo, experiência comprovada na área solicitada, além de outras qualificações descritas no edital. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet até o dia 31 de janeiro. Todas as informações estão disponíveis no site cnabrasil.org.br. E nós já estamos aqui com o Francisco Jordão, que vai trazer os destaques do agro no resumo da semana. Quais são as novidades, Francisco? Olá, André. E o ano começou com muito trabalho e conquistas. A CNA está na Índia em busca de novos mercados para o nosso agro. A Confederação acompanha a missão oficial do governo brasileiro. São visitas, encontros e uma série de reuniões com empresários e autoridades do país asiático. Índia é este grande país asiático, com uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que está com um crescimento de 7% ao ano, portanto, com grandes desafios que exigem grandes soluções. O agronegócio brasileiro está detectando, através desta importante missão do governo brasileiro, através da ministra Tereza Cristina e do presidente Jair Bolsonaro, possibilidades de negociações de estreitamento de relações com este mega país. E o Senar começou neste mês a levar assistência técnica e gerencial às famílias de Brumadinho. O Senar vai ajudar os produtores rurais a recomeçar. A ação faz parte do projeto Superação Brumadinho. Serão atendidas gratuitamente 480 famílias rurais prejudicadas pelo rompimento da barragem, que completou 1 ano nesse sábado. Com a ajuda técnica fica mais, a gente já tem um amparo, né? Pelo menos para começar de novo. Veja outras notícias do Sistema CNA-Senar. Uma conquista dos produtores. Os descontos nas tarifas de energia elétrica para irrigação estão mantidos. Essa foi uma demanda da CNA, atendida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para aprimorar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, o presidente da CNA, João Martins, se reuniu com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato. E a Faculdade CNA abriu 2 novos polos de ensino para educação à distância, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e São Joaquim, em Santa Catarina. Representantes da CNA e da Embaixada da Alemanha se reuniram para tratar de temas como a sustentabilidade do agro. O Senar também discutiu com o Banco Mundial o cronograma de ações para 2020 do projeto Paisagens Rurais, que vai levar assistência técnica e gerencial para os produtores do bioma cerrado. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.
Os apicultores Márcia e Eugênio cuidam de todos os detalhes da produção de mel lá na fazenda. Já na cidade de São Paulo, o chefe de cozinha Luiz Felipe Souza utiliza esse mel nos deliciosos pratos que ele oferece no seu restaurante. Este casamento de produção rural e gastronomia é o que você acompanha agora no Chefes no Campo. Elas vieram para cá para distribuir o alimento mais doce que a natureza pode oferecer, ensinando sobre respeito, amor, convivência, comunidade. A Márcia gosta de falar que as abelhas pegam o sol e transformam em alimento, porque o sol alimenta as plantas que geram néctar, as abelhas colhem o néctar, fazem o mel e a gente consome. Então, né, Márcia? É um fechamento de ciclo, né? É um fechamento. Então, você consumindo o mel, você está consumindo o sol. O que é muito interessante é que, indo na fazenda, a gente consegue experimentar os meles, um em cada sua... eles isoladamente, a gente vai experimentando, vendo o que é, o que tem em cada um. Mas na hora que você traz eles pra cá, eles conversam de uma outra maneira e dá vontade de ficar fazendo uns cruzamentos aqui, pegar isso com isso, com aquilo. Você realmente apresenta ele numa posição que não... Eu lembro que umas 2 semanas depois que ele trouxe os meles, eu fiz para ele esse prato. E eu não esqueço a cena, porque eu estava sentado, eu estava na boqueta aqui, ele estava sentado numa mesa aqui do lado. Quando a gente levou a sobremesa, eu me afastei e fiquei olhando para ver qual que seria a reação, né? E a Márcia, a esposa dele, na hora que provou, começou a cair uma lágrima. Você fazer despertar a mesma coisa com um produto que o cara está trabalhando há 10 anos, é a vida dele, entendeu? Então, putz, essa conexão foi uma das coisas mais gratificantes que eu pude ter. Eu falei, poxa, faz sentido realmente esse trabalho todo. Então aqui é só mel, olha que beleza, tá tudo fechado. Então a gente tem os casulos aqui, ela enche de mel, depois que ela enche de mel ela põe a cera. Então isso que a gente chama de opercular. A gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de vender a fazenda e eu recebi a visita de um apicultor. Esse apicultor me convenceu que antes de eu vender a fazenda eu tinha que saber a vocação da minha terra. E me deu uma primeira colmeia e me falou, coloca naquelas pedras. Meses depois, eu passeando a cavalo com esse aqui, a gente olha para aquela caixa e vê que ela estava explodindo de mel. Por incrível que pareça, o mel que a gente consome, que está em todos os supermercados, é de uma abelha exótica, que não tinha no Brasil. Misturaram a abelha africana e europeia e criou-se essa super raça que tomou conta do Brasil, da América Central e chegou até o Canadá. E o mel que a gente consome não é mais de abelha brasileira. Surpreendente, né? No mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelha, sendo 400 sem ferrão. Das 400 espécies de abelhas sem ferrão, 300 são brasileiras. São dois mundos muito diferentes. O mel de ápice, o mel da abelha com ferrão, que está no supermercado, e as nossas abelhinhas brasileiras que fazem esses meles fermentados com acidez mais elevada, né, com esse gosto de madeira, né, enfim, que servem... Muito diferentes um do outro, né? Acho que principalmente isso. E que vão muito para a gastronomia. Nós vamos agora abrir a colmeia. Boa. Então, essa mandaçá é a abelha que não pica. É a abelha que não pica. É a abelha nativa brasileira. Abelha nativa brasileira, pacífica, tranquila, que a gente não precisa daquela roupa toda. Nada. Nossa, é muito legal isso.
O Senar tem uma atividade aqui na nossa região muito forte. E é incrível que em áreas diversas, por exemplo, na fazenda do meu pai, eles deram curso de tratorista. Aqui na nossa fazenda eles deram curso para abelhas, chegaram a dar inclusive curso de abelhas nativas aqui. Então, o campo precisa de formação, as coisas evoluíram muito, por exemplo, inseminação não é uma coisa tão simples para você aplicar numa fazenda pequena igual a nossa, né, uma microfazenda, e a gente pôde porque esses cursos proporcionaram aos nossos funcionários, ao nosso pessoal, a possibilidade de fazer trabalhos que eles jamais imaginariam que seriam capazes no dia a dia aqui dentro da fazenda. Belas imagens do nosso agro em parceria com renomados chefes de cozinha. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que todas essas ações só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. Nos vemos na próxima semana. Até lá!